Pessoal, hoje é a terceira vez que a gente se encontra aqui, né? Mais uma vez eu vou falar um pouquinho para vocês sobre alguns elementos aí da lógica de programação, para na aula que vem a gente encerrar essa história de ficar aqui conversando, só falando, tá? Na aula que vem a gente já vai trazer alguns RAPs, né? Roteiros de aulas práticas, que infelizmente não tem computador ainda, né? O computador fica só para unidade 2, conforme eu mostrei para vocês. Mas aí a gente vai colocar já também em prática, mesmo que no papel, algumas ideias, tá? Já na próxima aula, tá? Eu até pensei em não vir hoje, mas eu vim, mas é mais uma aula assim, falando sobre os elementos, hoje já vendo algumas coisas que fazem mais sentido, mas ainda é mais uma aula que eu vou estar falando aqui, mostrando para vocês mais elementos ali do material, tá bom? Certo? Então vamos lá. Unidade 2.2, né? Significa que a gente já viu 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, né? Já a gente encerra essa história aí, tá? Estruturas de repetição, que é o que a gente ainda não viu, que a gente vai falar aqui agora, né? Nós até vimos algumas ideias bem simples, né? Há um algoritmo para determinar se uma pessoa vai ter um desconto. Suponha que a pessoa seja idoso e tenha um desconto. Aí o algoritmo vai ter que ter um teste lá para ver se a pessoa é idosa ou não. Por exemplo, se a pessoa tem mais de 60 anos, tem desconto. Se não, não tem desconto, né? A ideia de algoritmo. Mas agora a gente vai ter essa ideia da estrutura de repetição. Que significa que a gente não vai ter algo tão simples assim. A gente vai ter uma repetição, certo? Imagine uma fábrica de automóveis. Um lugar que você tem uma máquina que faz sempre a mesma coisa, só faz uma coisa, sei lá, monta a maçaneta, só faz isso. Passa um carro, monta a maçaneta, passa outra, mesma coisa, sempre fazendo isso. Tem que ter uma pessoa ali para estar operando ela o tempo todo, ou será que dá para automatizar esse processo? Mas é uma repetição, né? Significa que não é algo que fez, acabou. Entrada, processo, acabou. Não, entrada, processo fica repetindo. A repetição pode acontecer por por uma quantidade que você queira. Por exemplo, suponha que essa máquina tem que colocar a fechadura em 1000 carros. Então, vai começar a fazer 1000 vezes e parar. Ou pode ser algum outro tipo de estrutura. Tipo, exemplo, sei lá, um aparelho que checa se esse data show está funcionando. Ele checa, está funcionando, ele volta para o início e espera um pouco. Checa de novo, está funcionando, volta para o início. Na hora que parar de funcionar, ele encerra, né? É um ciclo, ao invés de funcionar com um número determinado de vezes, ele vai funcionar enquanto algo estiver acontecendo. Enquanto o data show estiver funcionando, ele funciona. Quando parar de funcionar, ele encerra. Também é uma repetição, só que em vez de ser um número determinado de vezes, ele funciona enquanto alguma coisa é verdadeira, né? Enquanto o data show está ligado. Também é uma ideia de repetição. Nós temos aqui um exemplo ali do material de vocês, que é o pouso do homem à Lua na década de 60, né? 1969. Vocês bem sabem, e quem assistiu Star Trek sabe mais ainda, que era ridicularmente menos tecnológico o mundo naquela época do que é hoje, né? O celular de uma pessoa hoje tem uma velocidade centenas, às vezes milhares de vezes maior do que o computador que colocou o homem à Lua. Mas para colocar o homem à Lua foi preciso muitos cálculos, né? Muitas continhas, muitos testes. E essas coisas foram repetidas inúmeras vezes, certo? Às vezes a gente quer ter certeza de uma coisa e repete o teste inúmeras vezes, repete. E suponha que você queira repetir um teste tantas vezes até não sobrar dúvida. Mas fazer isso você pessoalmente é difícil, né? Se você tiver um algoritmo que faça essa repetição para você e te exiba os resultados, seria legal. Então, num problema como esse, você tem, né, cálculos feitos por pessoas que são testados antes de colocar o ser humano dentro da latinha e mandar, né? Tem que testar. Por mais que os cálculos pareçam corretos, muitos confiem, ninguém vai querer entrar no foguete e ir antes de ter, né, certeza. É igual a questão, por exemplo, da vacina. A vacina. Fala assim, vai ter a vacina aqui para vocês.
as pessoas ficam em dúvida, né? Falam, será que Então, como é que é feito para a gente não ter tanta dúvida assim? São feitos os testes, né? Faz os testes, passa para o próximo passo, faz outros testes, inúmeros testes para as pessoas se sentirem mais seguras. A questão ali da NASA, a mesma coisa, para os astronautas entrar ali, muitos testes tiveram que ser feitos. Agora, é muito caro e às vezes até humanamente impossível fazer com que humanos testem cada vez. Mas, felizmente, a gente pode criar algoritmos para testar alguns resultados. E nesse caso, eles vão precisar das estruturas de repetição para fazer a mesma coisa várias vezes. Ou talvez nem exatamente a mesma coisa, mas o mesmo processo várias vezes. Certo? Vocês pegaram a ideia, né? Estrutura de repetição é porque eu tenho uma decisão que não vai decidir e terminar o algoritmo. Haverá uma repetição. Imagina que você tem um algoritmo para calcular, para verificar se a sua idade é um número primo. O algoritmo só faz isso. Ele verifica se a sua idade é um número primo. Aparece uma frase na tela do computador dizendo assim, digite sua idade. Você digita, aparece a afirmação, é um número primo ou não é um número primo, acabou. E você queira fazer de novo o teste. Encerrou, você vai ter que iniciar o programa de novo. Mas se você colocar uma estrutura de repetição nele, para que faça assim, ó, terminou, exiba a mensagem e exiba de novo a entrada. Então a pessoa terminou, ela pode entrar com outra entrada sem reiniciar o programa. Isso é um exemplo de repetição. O programinha, a pessoa pode ficar brincando ali sem que pare. Por exemplo, né? São exemplos simples. Certo? Exemplo. Aqui tinha um exemplo aqui que eu não lembro desse exemplo, eu acho que não tinha, acho que eu não coloquei, deve ser aquela parte que eu suprimi do material. Tinha um exemplo que verificava se o valor escolhido pelo usuário era positivo e se a unidade era metro. Acho que eu não coloquei esse exemplo aí em nenhum material, tá? Devia ter no livro, né? Então, esse é um exemplo que acontece aquilo que eu falei de você verificar se a idade seu é um número primo. Você verifica, o programa se encerra. Se você quiser verificar outro valor, tem que iniciar o programa de novo. É um inconveniente, né? Chatinho, né? Fez o que queria, encerrou o programa, você tem que iniciar de novo. Você coloca uma estrutura de repetição nele, ele vai iniciar automaticamente, vai facilitar a sua vida. É só um exemplo bem simples, tá? Estrutura de repetição é um elemento do algoritmo que permite escolher certos trechos de código para serem executados de forma repetida. Que é o que a gente tinha dito aí de outra forma também, tá? Tem que tomar um certo cuidado com a estrutura de repetição, é que para a gente não fazer o computador ficar trabalhando infinitamente, é o único cuidado que a gente tem que ter, né? Certo? É possível você criar uma estrutura de repetição infinita. Por exemplo, se você colocar assim no computador, enquanto 1 for igual a 1, faça tal coisa. Ele nunca vai parar de fazer, porque 1 sempre vai ser igual a 1, não é? Esse é um exemplo de cuidado que você tem que ter, né? Pode ser que você queira uma estrutura infinita. Existem casos que a gente quer. Mas a gente tem que ter alguma outra maneira de quebrar esse laço para terminar, né? Mas também temos que tomar cuidado, porque a gente pode... Claro, tomar cuidado não, né? Falar tomar cuidado é um exagero, né? Não vai acontecer isso, tá? Mas você pode colocar uma quantidade de repetição limitada, igual eu falei, um número específico, ou colocar um enquanto alguma coisa acontecer. Só que quando você colocar um enquanto, você tem que tomar esse cuidado aí para não... Pode ficar infinitamente ou também tomar demasiado tempo, né? Você quer que seu programa aí, sei lá, você está resolvendo um problema e você quer que ele termine rapidamente. E se você não tomar cuidado nesse critério aí, nesse enquanto, ele pode ficar muito tempo repetindo esse laço. Mas é claro também que é uma situação que é só você. Quando a gente está programando, a gente escreve, e se dá errado, a gente volta lá no código e vai. A gente vai escrevendo, tentando ver o que vai aparecendo. Se erra, a gente volta e conserta. E não tem problema nenhum nisso. Certo? Coloquei o negócio para rodar lá, não está terminando, não acaba de executar. Cancelo, uso o comando específico de cancelar da linguagem e vejo aonde é que está o problema, procuro onde está o problema e conserto e vida segue. Não chega a ser assim a situação para ficar preocupado. Tá?
Certo? É isso aí que a gente falou, só um resumo ali da apostila, né? Se assimile, está dizendo a mesma coisa. O que é a estrutura de repetição, que é um trecho ali que vai permitir que uma parte do código se repita quantas vezes você determine, tá? Certo? Esse critério geralmente ele será determinado por meio dos valores lógicos, verdadeiro ou falso, tá? Por exemplo, enquanto eu falei assim, enquanto 1 for igual a 1, continue. 1 igual a 1 retorna um valor lógico que é verdadeiro. 1 é igual a 1. Se eu tivesse enquanto 2 igual a 1, qual seria o valor lógico? 2 igual a 1, qual é o valor lógico? Falso, né? 1 igual a 1, valor lógico verdadeiro. 2 igual a 1, valor lógico falso. Se eu disser assim, enquanto 1 for igual a 1, faça tal coisa, ele vai ficar fazendo infinitamente, porque ele vai testar, sempre vai ser verdadeiro, vai continuar. Se eu disser enquanto 2 igual a 1, ele não vai fazer nenhuma iteração, porque ele vai, na primeira já vai ver que é falso, já encerra. Agora eu posso ter um número que não é nem 2 e nem 1, pode ser uma variável, conforme eu disse para vocês. O número que você entra. Suponha que seu programa vai até um número n, um n que você define. E aí, para o número 1 ele faz uma iteração, para o 2 faz outra, para o 3 faz outra. E a hora que chegar no n, ele vai parar. Então eu vou dizer assim, enquanto o número de iterações for menor que n, continue repetindo o ciclo. A hora que for igual, né, a hora que for igual, não vai ser mais menor. Né? Enquanto for menor, o valor retorna verdadeiro. Menor, continua fazendo. Quando não for mais menor, será falso. E, portanto, se encerrará o processo. Essa ideia que eu coloquei aí é a variável, né? É muito comum que nossos problemas tenham... Muito comum não. Sempre nossos problemas terão variáveis. Nós estudamos na aula passada sobre as variáveis. Variáveis do tipo inteiro, variável do tipo real, variável do tipo constante, variável do tipo texto, né? Vocês se lembram? Vocês determinam as variáveis que vão usar, não? Certo? E são as variáveis que você vai usar para controlar repetições. Você tem um programa para dizer se uma pessoa é mais nova que você. Programa para dizer se uma pessoa é mais nova que eu. Então, eu vou pedir para a pessoa entrar com a idade dela e eu já vou colocar minha idade lá no programa. A idade é 33. Então, a pessoa vai entrar com a idade dela. Aí o programa vai testar. Se a idade dela for menor que a minha, suponha que ela entra com o número 17. O computador vai verificar 17 menor que 33, vai falar, sim, é mais novo. Se por acaso for igual ou maior que 33, o computador vai ver que não é mais novo, né? Essa é a ideia de usar a variável, né? Então eu declaro as variáveis, nesse exemplo do tipo inteiro, né? Minha idade, a idade da pessoa, e elas serão utilizadas para controlar a quantidade de repetições, certo? Se esse programa quisesse achar uma pessoa mais velha que eu, ele funcionaria assim. Enquanto a idade entrada for menor ou igual à minha, ele continuaria repetindo. E ele pararia apenas quando encontrasse uma idade maior que a minha, certo? Então a pessoa entrou com a idade, o computador confere, é menor que a minha? Ele vai repetir para que outra pessoa entre com a idade. Vai repetir até que o critério o teste seja satisfeito, né? Quando tiver uma idade maior que a minha, ele vai falar, opa, pronto, tem uma idade maior, encerra o programa. Cujo objetivo era encontrar uma pessoa mais velha que eu. Certo? Confuso o que eu disse, não confuso? Eu acho que vocês devem estar pensando assim, ficaria mais fácil se eu estivesse colocando no papel e já colocando no computador para funcionar. Na aula que vem a gente vai colocar no papel. Só. Já mostrei para vocês os ratos lá, vocês já estão... Já vou marcar em breve nossas aulas lá, tá? Lá no aeroporto? Lá no aeroporto. Alguém tem problema com o campus do aeroporto? Eu não. Distância. Muito longe. Isso aqui é uma carpedinha. Não, gente, lá já tem os programas instalados, né? Pessoal, a variável pode algumas vezes funcionar também como um contador de repetições. Suponha que você queira um número
específico de repetições. Você quer com a máquina, uma morsa lá, prense alguma coisa 1000 vezes. Então você vai contar. Começa 0 iterações. Prensou uma vez, aumenta uma iteração. 2 vezes, você vai aumentando de 1 em 1, aí quando chegar em 1000, fechou, já fez o trabalho, certo? Um programinha de ponto, né? A pessoa bateu o ponto, sabe? A pessoa bateu o ponto, tem que ficar 8 horas para bater a saída, certo? Então vai contando o tempo até chegar lá naquela quantidade de horas específicas para permitir a saída do cidadão sem exibir uma mensagem escrita: você está saindo mais cedo. No meu outro trabalho tem uma mensagem que aparece lá que é a de bater o horário dentro do limite de atraso, que é xarope. Como que é? Quanto tempo de atraso? É 15 minutos para chegar atrasado, aí aparece a mensagem: você bateu o ponto dentro do limite de tolerância. Então vamos lá ver alguns tipos de estruturas de repetição. Estrutura de repetição com teste no início. Esse é um tipo. Você vai verificar se a condição é verdadeira antes da coisa acontecer, certo? Vamos ver aqui um exemplo aqui, um fluxograma. O fluxograma. Começa lá, condição. Condição é o teste que você quer fazer, você quer ver se é verdadeiro ou falso, certo? Se fosse aquela ideia da idade, eu já ia testar ali a idade. É menor que a minha? Não, na verdade eu quero a idade maior que a minha, né? Quero encontrar alguém mais velho que eu. Se for verdadeiro, nesse caso acabaria, né? Vai ao contrário do meu exemplo, né? Então vamos ali. Se a condição for verdadeira, a condição para que ele quer que repita, né? Então no meu caso ali, a condição que ele teria que colocar para ser verdadeira seria a idade ser menor que a minha. Aí seria verdadeiro, ele repetiria o laço, voltaria, outra pessoa colocaria a sua idade, ele testaria de novo e ficaria repetindo. No momento que aquela condição fosse falsa, né, no momento que eu encontrasse uma pessoa com a idade maior que a minha, a condição seria falsa, a condição do número ser menor que a minha idade. E aí a gente iria ali para encerrar o programa, né? Comandos a serem feitos quando o comando é falso, né? Mas encerra já. O comando pode ser imprimir alguma coisa na tela, dizendo, olha, né? Alguma coisa assim, certo? Aí tem duas figuras. O primeiro é um fluxograma, eu gosto do fluxograma, que a gente já entende o que vai fazer, né? E o segundo é um pseudocódigo, que é a mesma coisa, só que já dá para você uma cara do que você vai escrever lá no computador. Mas as duas coisas dizem a mesma coisa, né? Se você olhar com cuidado, é a mesma coisa. O pseudocódigo diz, enquanto a condição, faça comandos serem repetidos. Que é a mesma coisa que está lá no fluxograma. Enquanto a condição se verificar, faça o laço. Se terminar, você vai fazer alguma coisa aí que você queira fazer, exibir algum comando na tela, que é encerrar seu script. Certo? Claro que essa ideia aí é bem básica, mas o que eu quero apresentar aí é que a condição é testada no início do programa. Certo? A repetição está no início. Você testa, aí faz o laço, né? Assim por diante, certo? Depois a gente tem a estrutura de repetição com teste no final, que como você bem imagina, o teste é no final. Você tem a entrada, comandos e depois a condição, que você verifica se é verdadeira e volta ali para os comandos, né? Você vê que o teste está depois dos comandos ali, né? Essa é a ideia. Qual que é a diferença de uma para outra? Qual é a diferença na prática se o teste for início ou no final? Se o teste for no início, corre o risco de não fazer nenhuma iteração. Se já der falso na primeira, não faz nada. Se o teste é no final, você vai fazer pelo menos uma iteração. Essa é a grande diferença, né? E aí na prática vai depender do que vocês estão fazendo, né? Onde é que você vai colocar o teste, vai depender do que vocês estão fazendo. Mas a grande diferença é essa, né? Que se se o teste é no início, você tem possibilidade de 0 até N, podendo ser 0, evidentemente. Se o teste é no final, vai ser de 1 até N,
pelo menos uma você vai fazer. Né? Essa é a diferença. Um exemplozinho aqui para a gente ilustrar o que a gente quer fazer com o fatorial. Vocês conhecem o fatorial já ou não? Tem alguém aqui que não lembra do fatorial? Quem aqui não lembra do fatorial? Aqui nós temos uma proposta de um programinha para calcular o fatorial. O fatorial, para quem não está lembrado, funciona assim. Ó. Por exemplo, 5 fatorial. Por isso, quando você escreve uma frase que termina com número, você não pode terminar com exclamação, porque pode incorrer no erro de a pessoa pensar que é o fatorial. 5 fatorial é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. O número fatorial é ele multiplicado por todos os números que o antecedem até o número 1. E o zero fatorial é 1. Ninguém se interessa com isso. Mas de outra forma... Não é o que eu quero explicar para você. Não é aí que eu quero chegar. Se você quiser o 4 fatorial, é 4 vezes 3 vezes 2. Tá? Não vamos entrar na discussão do fatorial. Não é isso que a gente quer discutir aqui. Tá? Se vocês quiserem, vamos lá. Vamos criar uma disciplina de probabilidade aí, largar vocês lá e nós falamos disso aí. Tá? Então... aqui a proposta é criar um programinha para calcular o fatorial. Só que a pessoa vai informar qual número que ela quer. Então você vai dar, o computador vai pedir para a pessoa entrar com um valor que ela vai armazenar lá, sei lá, com a letra. Por exemplo, N. O programa abre lá e a pessoa calcula o fatorial que ela quiser. Ela pode colocar o número 5, dá um Enter, vai calcular o 5 fatorial. Que dá quanto 5 fatorial? 120? Se ela colocar o número 4, vai fazer essa continha que dá 24. Se ela colocar o número 700, vai aparecer um número muito grande lá. Mas vai aparecer o número. Certo? Pô, você está fazendo uma calculadora. Só para calcular o fatorial, né? Por que você vai fazer isso? Porque é mais fácil do que você mesmo calcular na mão, né? Suponha que seu computador não tem uma calculadora instalada, não tem internet, o acesso ao Google, e você queira calcular o fatorial e não queira fazer essa conta à mão. Tu vai abrir o seu editor de C++, de C ali, do programa que tu gostar, e vai fazer um programinha para calcular o fatorial. E é mais fácil dizer as instruções para ele calcular do que você calcular um fatorial muito grande. É perceptível que um fatorial muito grande é complexo, né? Tipo as fórmulas no Excel, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Tá fazendo uns avisos do Infomoney aqui pra mim. Sem dinheiro, Infomoney não precisa ficar falando comigo. Vamos lá. Ali nós temos um fluxograma para a gente entender como é que seria uma estrutura com repetição para mim calcular o fatorial. Nós vamos precisar de um controle e do fatorial. Os dois vão começar com atribuição igual a 1. Lá no primeiro ali, o que a gente tem? Atribuição. Os dois começam valendo 1. Depois aparece ali uma entrada para a pessoa digitar o número. O que quer dizer a pessoa digitar o número? Que a pessoa vai pedir qual número que ela quer. A pessoa pode digitar 100, 200, o número que ela quiser calcular o fatorial. O computador vai ler essa informação, vai absorver essa informação, esse número que a pessoa entrou, e fará a conta. Só que para fazer a conta, ele vai fazer um laço de repetição. Vocês vão ver ali, primeiro a gente vai atribuir um novo valor ao fatorial, que é o fatorial multiplicado pelo controle. Inicialmente é 1 vezes 1, certo? Porque os dois estão configurados para ser 1. Só que depois o controle é atualizado. É somado uma unidade. Ou seja, o controle passará a ser 2. Então a sua conta passará a ser 2 vezes o fatorial, né? O próximo fatorial, você vai atualizar ele, vai ficar 2 vezes, certo? E você vai fazendo, para fazer essa ideia aqui, ó. 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, até chegar em quem? Até chegar no número N que a pessoa digitou, certo? É isso que ele vai fazendo. Aquele controle ali, ó, menor ou igual a N, que vocês estão vendo, porque o controle está aumentando sempre uma unidade, certo? Então ele está indo. Primeiro ele começa como 1, depois ele passa para 2,
depois passa para 3, e ele vai fazendo isso até chegar no N. Depois que ele chegou no N, pronto, né? Porque o propósito do fatorial é daqui para trás, não é? N vezes N menos 1, né? Né? Na hora que chegou no N, acabou. Aí ele vai atribuir ao valor fatorial. O que é atribuir o valor do fatorial que nós temos aqui, ó? Fatorial é fatorial vezes o controle, certo? Então nós estamos em 1, 2, 3, certo? Aí chegou no final, na última vez, o N vai ser igual a N, né? Igual a N, acabou a conta. Aí ele vai exibir para ti o resultado. Mas ele vai fazer uma repetição ali, né? Essa é a ideia, fazer uma repetição. Certo? Pessoal, pode perguntar, gente. Tem que fechar o laço. O laço aqui, ó, fecha a hora aqui. Não precisa do código. Ah, não precisa do código? Qual que é o problema do seu código? Do laço aqui? É. Faça enquanto, né? Não, porque aqui, quando você faz esse faça enquanto, poderia colocar um fim enquanto, né? Mas é a maneira de escrever, só a maneira de escrever, tá? Ó, para quem não pegou, ó, o controle começa em 1. Inicialmente, o seu fatorial vai ser o fatorial vezes o controle. O fatorial é quanto? É 1 também, não é? Na primeira vez que está fazendo. Então vai ser 1 vezes 1 fatorial, que dá 1. E o controle vai ser atualizado. 1 mais 1. Só que daí ele faz o quê? Ele volta aqui e atualiza de novo o fatorial. Só que o fatorial é 1 e o controle é quanto depois disso? O controle já aumentou, o controle é 2. Então vai ficar 1 vezes 2. O fatorial, certo? Que dá 2. Guarda aí, dá 2. Aí volta para o controle vai atualizar de novo. Ele era 2, vai passar a ser 3. Aí volta lá. O fatorial que é 2, né? Nós guardei uma informação, ó. Vocês não estão pegando? Ó, primeiro é 1 e 1. Então quando ele multiplica aqui dá 1, só que aqui quando ele soma 1 mais 1 dá 2. O que eu estou fazendo? Estou atualizando a informação. O computador vai fazer isso tão rápido que você nem imagina. Só que quando eu fiz isso aqui, ó, o 2 ainda é menor do que o número que a pessoa entrou. Vamos supor que a pessoa entrou com o número 5. O 2 ainda é menor, não é? Então vai voltar aqui, ó, e vai multiplicar o fatorial pelo controle. Só que o controle passou a ser 2 e o fatorial ainda é 1. 1 vezes 2 vai dar 2. E aí eu volto e atualizo o controle. O controle é 2 mais 1 passa a ser 3. Certo? Certo? É 3. O controle é 3. É menor do que 5? É menor. Então eu repito de novo. Eu multiplico o fatorial pelo controle. O fatorial é 2, o controle é 3. Quanto vai dar aqui? 6. O controle eu somo uma unidade. Vai dar quanto? 4. Ainda é menor que o N. Então eu volto aqui. Vou fazer o fatorial vezes o controle. Ou seja, 6 vezes 4. Que dá 24. E o controle? Vou somar mais uma unidade. Vai para 5. 5 é igual a 5. E o controle funciona com menor ou igual. Ou seja, o igual também vale. Vou ter que fazer mais uma vez, né? Então o controle é 5, vou fazer o fatorial, vou atualizar. Vai ser o fatorial vezes o controle. O fatorial atual é 24. E eu vou multiplicar por 5, que dá quanto? Quanto dá 24 vezes 5? 120. E aí, de novo, atualiza o controle. 5 mais 1 dá 6 é maior que N. Ou seja, não faço mais o laço. O laço eu faço enquanto isso é verdade. Não é mais verdade? Eu vou exibir para a pessoa o valor do fatorial. Qual que é o valor que eu vou exibir para a pessoa? 120. Perfeito. Vocês entenderam a ideia? Ficou fácil, né? A nossa calculadorinha para calcular o fatorial. O 5 vocês calculam de cabeça, mas vocês viram que se eu fizesse aqui, ó, tivesse colocado um número igual a 1000, o a 1000 é exagero, porque o fatorial dá
O fatorial cresce muito rápido, né? Mas se eu colocasse, por exemplo, 20 fatorial já é bem difícil de calcular. Mas o computador ia calcular para mim. Tudo isso que eu fiquei o tempo todo aqui explicando para vocês, para ele ser bom, certo? Certo? Certo, né? Certo? Não queria. Aqui nós temos o pseudocódigo, né? O pseudocódigo é a mesma coisa que está aqui no fluxograma. Eu diria para vocês que a diferença é que a gente olha para ele e já vê como vai colocar no computador, mas aqui também, né? Não vejo muita diferença de um lugar para o outro, não. Acho que o pseudocódigo por fluxograma, eu prefiro fluxograma. Só alguma pergunta aí do nosso programinha aí do fatorial, que tem uma estrutura de repetição e o teste está no final. O teste está no final, não é? Concordam comigo? Ou seja, vocês percebem que pelo menos o 1 fatorial ele ia calcular. E tem um defeito esse programa aí, que se tu colocar o número 0 vai dar erro aí. Deixa eu ver se colocar o 0 ali se funciona. Vai dar erro porque ele já começa com fatorial igual a 1. Se tu colocar 0, se tu colocar 0 vai dar um problema ali com o controle que já vai começar maior. Esse programa aí ele precisaria de um if, de uma condição. Se n igual a 0, que aí desvia tudo aquele código, né? Uma condição ali, ó. Faz isso aí se n for diferente de 0. Se n igual a 0, faz outra coisa. Seria um if, né? Uma condição. Tá? Porque essa calculadorinha aí vai dar um erro se o cidadão for ignorante e colocar 0. Ignorante não, né? Quiser exigir rigorosidade do programa. Ignorante é se o cidadão quiser colocar um número negativo ou um número que não seja natural, né? Um número fracionário, alguma coisa assim para calcular fatorial, que não faz sentido, né? Certo? Só alguma pergunta ali dessa situação aí do nosso querido fatorial? Vocês acham que já conseguem escrever um programinha para calcular o fatorial, né? Acho que sim, né? Tem ainda uma terceira possibilidade. A repetição o teste pode ser no final, pode ser no início, e a gente pode ter essa situação aqui da variável de controle, certo? Que seria uma terceira possibilidade, tá? Vamos lá direto por um exemplo aqui, por pseudocódigo, né? Olhe ali para a segunda ali, por exemplo. Para x de 1 até 5, passo 1. Vou colocar no quadro aqui uma possibilidade para vocês verem. Se eu quisesse fazer uma tabuada do 2, o computador me exibe a tabuada do 2. Só que eu só quero multiplicando pelos números de 1 a 10, não é? Bom, por exemplo, em MATLAB, seria assim, para números indo de 1 até 10, como é a tabuada do 2, eu vou pegar os números, né? E vou multiplicar por 2, né? Vou exibir assim 2n, né? Multiplicar o n por 2. Quando o n for 1, vai exibir 2 vezes 1. Quando o n for 2, vai exibir n vezes 2, que vai dar 4. Quando for 3, 2 vezes 3. Vai sempre multiplicar o número, vai multiplicar todos os números de 1 a 10 por 2. E aqui terminar, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar os números de 1 a 10. Vai fazer 2 vezes 1, vai fazer 2 vezes 2, vai fazer 2 vezes 3, 2 vezes 4, até 10. Então, como que eu controlei a situação aqui? Eu não usei um enquanto, né? No fatorial, eu tinha usado enquanto. Enquanto o controle era menor do que o n, menor ou igual, eu continuava fazendo. Aqui não, aqui eu determinei da seguinte maneira: vai ser até 10. Aquela situação, vai ser 10 iterações. Certo? Só um exemplo. Uma possibilidade. Perguntas? Respostas? Dúvidas? Mas aí no caso faz uma multiplicação? Sim, ele multiplica o 2 por cada número.
Você disse que ele vai do 1 até o 10. Normalmente você especifica o passo também, que é de 1 em 1. E ele vai multiplicando cada número desse intervalo. De 1 até 10 ele vai multiplicando por 2 e esse vem o resultado. Isso que eu falei que é a tabuada do 2. Ele vai fazer 2 vezes 1, conseguir 2. Depois ele multiplica 2 pelo 2, depois multiplica 2 pelo 3. Sequência. Exatamente. Do 1 até o 10. Não tem um quando. Você faria uma tabuadinha, né? Né? Que é o que está escrito tanto na letra A quanto na letra B. Certo? Ali está escrito x de 1 até 5, passo 1. O passo que eu disse é o seguinte: a gente vai fazer a tabuada do 2 multiplicando do número 1 até o número 10. E eu só coloquei os números inteiros. Multiplico o 2 por 1, multiplico o 2 por 2. Mas pode ter alguém que fala assim: não, eu quero fazer a tabuada do 2 e não quero colocar 1, 2, 3. Eu quero colocar 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. Né? Se a pessoa quer, também seria possível. É só regular o passo para ser meio e não 1. Ou a pessoa pode querer um passo maior. Você fala assim: eu quero multiplicar por 2, mas não quero 1, 2, 3 até 10. Eu quero 1, 3, 5, basta colocar o passo 2. Uma possibilidade, porque nem sempre você quer um enquanto. Às vezes você quer uma quantidade exata de repetições, tá? Certo? Esse aqui é o pseudocódigo. No próximo slide aí o que eu tenho para vocês é uma figurinha, tá? Do que aconteceria. Quero que vocês olhem bem para a letra B. Que a letra B representa um exemplo, né? Igual a gente tinha aqui na B do pseudocódigo, tá? Começa com o X travado num valor e ele vai fazendo ali aquele número que você predispôs de quantidade que ele tinha que fazer de iterações, tá? Vai fazendo o que tem que fazer, né? Por exemplo, ali está x menor que 10. Por quê? Porque a gente fez do 1 até o 10. Foi do 1 até o 10 que eu fui, tá? Não foi um enquanto alguma coisa assim. Não, vai ser até o 10 e acabou. Certo? Esse tipo de... Eu já usei da seguinte maneira. Eu já usei o enquanto e a contagem ali juntas. Eu fazia o enquanto para resolver um problema. Só que se aquele meu enquanto demorasse muito, começasse a tomar muito tempo e não resolver o problema, eu colocava também uma contagem de iterações. Falava assim: eu quero que chegue no enquanto, mas se der 10.000 iterações e não chegar, por favor, encerre o programa. Né? Juntar as duas coisas, entendeu? Tipo assim, você está melhorando uma solução e você está reduzindo um erro para chegar próximo de 0. Né? Um erro de alguma medida. E o erro está próximo de 0, só que ele continua fazendo. Já está em 0.0000001 e ele continua fazendo. Esse erro já é insignificante, mas o programa ainda não entendeu que tem que parar. Ele quer chegar em 0. Por algum descuido que se você colocou na condição do enquanto. Aí tu coloca junto uma condição como essa. Olha, chegar em 10.000 iteração, para esse programa aí. O que tiver lá tá bom. Ou pelo menos parou para mim poder procurar aí o que melhorar no código, tá? Certo? Como nós já temos alguns colegas piscando aí, eu vou encerrar o primeiro turno depois das perguntas, para a gente voltar depois e fazer mais, tá? Vou fazer umas perguntas ali para dar... Depois o pessoal vai lavar o... Vamos lá para perguntas da unidade 2.2. Como eu disse para vocês, na prova o que eu vou cobrar são essas perguntas aí, tá? Então vocês já estão avisados, né? Já estão sabendo, né? Então vamos lá. Pergunta 1. Eu já enviei esses slides para vocês alguma vez? Eu acho isso não. Eu enviei os outros? Sim. Então eu vou enviar o slide que vocês têm a pergunta lá, não precisa anotar não, tá? Considere um sensor de temperatura instalado em uma máquina para monitorar sua temperatura no decorrer do dia. Tal sensor faz a leitura e envia os dados para um programa de computador. O algoritmo foi escrito para fazer a leitura de 10 temperaturas ao decorrer do dia e imprimir a média. Ó, já entendi aí que ele vai calcular a média de 10 temperaturas.
A temperatura média é a soma das temperaturas dividida pela quantidade de temperaturas medidas. Caso alguém não saiba o que é a média, está informado aí. Pergunta: sabendo que o algoritmo deve ter uma estrutura de repetição para efetuar a leitura das temperaturas e calcular a média, analise as seguintes afirmações e escolha a opção correta. Então nós vamos analisar as três e dizer qual é a verdadeira e depois a gente vê as letras ali, tá? Primeira: o desenvolver do algoritmo pode usar qualquer estrutura de repetição, pois embora funcionem de diferentes maneiras, todas terão o mesmo resultado. Ó, nós tínhamos 3 estruturas, né, de repetição. Teste no início, teste no final e um valor. Ele diz que são 10 temperaturas. Então eu posso colocar um número de 1 até 10, não tem problema. Eu posso colocar no início o teste, falar enquanto não é a 10ª temperatura, continue. Posso colocar no final também. Não me parece fazer diferença, né? Qualquer uma das estruturas terá o mesmo resultado, tá? Os mecanismos serão diferentes, tá? Mas o resultado será o mesmo. Vocês enxergam isso que eu estou falando? Então vamos analisar a segunda. Então consideramos que a primeira é verdadeira. Vamos para a segunda. A melhor estrutura de repetição para esse caso é a estrutura de repetição com variável de controle, pois sabe-se de antemão quantas repetições em um trecho do algoritmo serão executadas. Está afirmando aí que aquela uma que eu determino que são 10 iterações é a melhor, porque a gente já sabe que são 10. Eu não precisaria fazer um enquanto, né? Eu já sei que são 10, né? É isso que está afirmando. Faz sentido, né? Porque a gente já sabe quantas são, né? Não precisa construir um enquanto ali, certo? A gente já sabe que é 10. Então faz sentido. A primeira é verdadeira, a segunda é verdadeira. Vamos analisar a terceira. Terceira. A melhor estrutura de repetição para esse caso é a estrutura de repetição com teste no início. Olha, você vê que a terceira contradiz a segunda, né? Ou uma ou outra está errada. Ou a segunda está errada ou a terceira. Como nós admitimos que a segunda está certa, vamos partir do princípio então que a terceira está errada, né? Mas vamos analisar ela. A melhor estrutura de repetição para esse caso é a estrutura de repetição com teste no início, pois sabe-se de antemão quantas repetições em um trecho do algoritmo serão executadas. Será que é a melhor? Parece que a melhor é aquela que você já sabe que é 10. Eu acho que a segunda ali seria a melhor. Eu acho que até seria discutível, né? Dependendo de um programa específico, a pessoa tem algum contexto ali para favorecer, sim. Mas lendo o programa assim, pensando ali que tem um sensor que vai medir exatamente 10 vezes, me parece que o melhor é dizer, não, vai pegar 10 temperaturas, vai pegar de 1 até 10 e calcular, né? Parece que... Então, eu ficaria com a 1 e a 2. Gostaria de saber das opiniões de vocês. 1 e a 2. Qual a letra ali que bate com a 1 e a 2? Letra C. Todo mundo aí concordando? Alguém que não concorda? Alguém que queira... Na hora de construir o programa, você tem que planejá-lo antes. Então, qual vai ser a estrutura? É parte desse planejamento. Pergunta número 2. Em uma estrutura de repetição com variável de controle, tá? Aquele último caso, são informados a variável de controle, o valor inicial e o valor final dessa variável. Certo? Da onde você inicia até onde você termina. E o incremento dessa variável, passo, que pode ser de 1 em 1, 2 em 2, igual eu expliquei para vocês, certo? Esse é o tipo de estrutura mais utilizado quando se sabe de antemão quantas vezes a repetição será feita, abrindo a gama de opções para os algoritmos. Considerando o algoritmo a seguir, escolha qual opção apresenta o resultado do algoritmo. A gente está vendo que tem um pseudocódigo ali, e lá embaixo nós temos o resultado da soma, 100, 0, 20, 40, 50. Vamos analisar aí o que está acontecendo, né? Início, variável, soma i inteiro, soma começa igual a 0. Estão me acompanhando lá, né?
a soma começa igual a zero. Aí depois diz assim, ó, aquele para é aquele mesmo for que eu tinha escrito ali, é porque quando você for escrever no seu programa vai ser for, porque para em português, né? Para ir indo de 1 até 20, com passo 2, ou seja, vai começar no 1, vai pro 3, vai pro 5, até chegar no 20, né? O passo é 2. Fazer a soma, soma mais i. Ó, a soma inicia em 0. Inicia em 0. No primeiro passo, a soma vai somar com i. Quem que é i no primeiro passo? É 1, não é? Então vai para 1. No segundo passo, o i vai ser... E aí então vai somar aquele valor que você tem, que é 1 com 3. Vai para... E vai fazer isso até o 20, né? Quanto é será que dá essa coisa aí? No caso, quando ele fala do 3, no caso, o i está representando o número 1, né? Aham. Se estivesse representando o número 1, na verdade. Isso. Só que o i, como ele está indo de 1 até 20, aqui, ó. Então nós vamos ter o i assim, o i igual a 1, o i igual a 3, 5, porque ele está em espaço 2, tá? Então está indo de 2 em 2. 7, 9, 11, 13, 15, pulei algum? 17, 19. Tá 19, né? Porque o 20 não vai cair. A soma começou em 0. No primeiro passo, ele vai pegar aquele número que estava e somar com o i. Quanto que vale o i? Bom, i vale 1. Então, se era 0, quando somou com 1, deu 0 mais 1 dá. No segundo passo, ele vai pegar o número que estava e somar com o i. Quanto que é o i aqui no segundo passo? Quanto dá 1 mais 3? Perfeito. 4 mais 5? 9 mais 7? 16 mais 9? 25 mais 11? Nossa, tá indo bem. 36 mais 13? 41 mais. Ah, vocês estão indo certo, né? Olha, agora que chegou já no 49, eu já tenho a resposta da pergunta. Não preciso nem continuar, eu acho. Porque se eu olhar lá nas alternativas, vai ter que ser um 100, né? Mas vamos continuar aqui. 49 mais 15. 64 mais 17. Eu não sei, rapaz. Não vai contar errado, não. 81 mais 19. Explicação de 1 vezes 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4. Ó, então no último passo, quanto que ele vai exibir na soma? 100. Então a pergunta, o resultado da soma é letra A. Certo ou não certo? Então se você começar a somar os números ali, ó, pulando, só os ímpares, de 1 até 19, a soma dá 100. E se você não quiser fazer isso de cabeça, basta fazer esse programinha pequenininho aí que o computador te dá esse resultado. Raiz quadrada. Oi? 12 tem raiz quadrada. Como assim? Ah, os números ali? Ah, rapaz, eu não percebi isso. São os quadrados perfeitos, né? 1, 4, 9, 16. Não tinha percebido não, olha. Boa observação. O rapaz ali tem um olhar matemático. Mas tá aqui, tá aqui. Na verdade, você está um pouco mais abaixo. E vocês têm aí. Já alguma pergunta aí dessa situação aí que vocês queiram perguntar? Só a hora de perguntar é agora, hein? Outra coisa, são exatamente esses probleminhas que vai estar na prova. Ah, tem mais um aqui que eu tô marcando bobeira aqui, então, número 3. Se quiser fazer com par, começando pelo 2, poderia colocar, começar pelo 0. Posso colocar esses ali na prova, né? Aquele ali eu posso colocar na prova, não posso? Aquele que a gente viu antes? Pode, essa aqui sim. Esse aqui, ó. Pode, Luiz. Tá, daí eu vou mudar aqui um pouco aqui, né? Colocar só mais i quadrado. Não. Colocar só um. Ah, não muda nada, gente. Você sabe fazer a conta com aquele ali, sabe fazer com o outro também, ué. Pode começar pelo 0. Nesse caso aí, falou que o i vai de 1 a 20, né? Mas se eu quiser começar
2, 4, 6. Não, você pode, mas, por exemplo, essa instrução que está aí na tela é para começar do 1. Se começar do 0, se tiver alguma situação, pode. Mas essa daí é para começar do 1, tá especificada ali, tá? Se começar do 0, ia dar outro resultado. 3. A empresa X decidiu fazer um programa para traçar o perfil de seus clientes. Para isso, pediu à equipe de TI que escrevesse um algoritmo que fizesse a leitura dos dados de todos os clientes em um banco de dados e os classificasse de acordo com a idade de cada cliente, separando-os por faixa etária. Escolha o algoritmo que representa a estrutura de repetição necessária para fazer a leitura no banco de dados. E aí, o que vocês acham, hein? Será aquele sinal assim, ó, aqui mesmo? O que é aquele sinal ali? Uma letra aí. É cliente, fim, aquele sinal no meio. A gente já viu o sinal aí na aula passada. Eu não lembro o nome. Eu não me repeti. Qual aula que a gente viu o sinal na aula de lógica? Você já anotou? Quantos clientes tem aí na empresa? Quantos clientes tem na empresa? Não sei. Então não dá pra mim dizer assim, pegar do 1 até o 50, do 1 até o 100, porque eu não sei quantos clientes tem, não é? Então, por exemplo, aí tem algumas aí que não dá, né? Fala de cliente de 1 até o fim. Então tá lendo aí os dados dos clientes numa base de dados. Se você está na base de dados ali, eu vou presumir que você não sabe quantos clientes tem, né? Certo? Então você deve ter uma tabela de clientes, cada um está numa linha. Quantos tem? Não sei. Porque ali fala assim, o valor é a empresa X, não está dando um valor, né? Isso, não está dando um valor de quantos clientes tem. Então eu vou presumir que ele vai ter que correr a lista até o fim da lista. Certo? Que é o que a gente encontra na letra E, né? Então ele vai percorrer a lista do início até o final. E o que ele vai fazendo com cada cliente que ele vai passando? Ele vai absorvendo esse dado para o programa, certo? Ele vai lendo, né? Que é o que está ali, leia cliente. Por exemplo, cliente 1 lá na lista. Ele pega e fala, opa, cliente 1 anota aqui no programinha. Porque inicialmente está no banco de dados. O programa precisa trazer isso para ele para poder fazer a conta que for ser feita, né? Então ele vai ler a lista até o final dela e vai ler ali os dados, certo? E por que cá não pode, senhor? Oi? Por que cá não pode? Então, a A diz assim, ó, para cliente, indo de 1 até fim. Só que para você dizer qual é o fim, você precisa saber o número. Você se lembra que esse tipo de estrutura, você precisa de um número? Se tivesse falado 1000 clientes, eu ia falar de 1 até 1000. Nesse tipo de estrutura, não tem como você dizer, não é um enquanto, é justamente um número que eu preciso. Por isso não pode ser a letra A. Entendi. Certo? Então não poderia ser a letra A nem a letra B. As que fariam sentido seriam as que têm enquanto. Mas aí você vai ver que, por exemplo, a B fala faça, leia cliente e depois o enquanto. Não tem como ler o cliente. Primeiro ele precisa ler os dados para depois absorver, né? Primeiro ele precisa... Certo? Se você tem uma tabela, dá um exemplo para vocês. Eu quero fazer um programinha, eu vou lá na Bolsa de Valores, pego lá o histórico da Arezzo. Já viram o histórico da Arezzo? Pego o histórico da Arezzo, fala assim, vamos ver como é que a Arezzo se comportou aí para mim.
comprar as ações da Arezzo. Quando você baixar o histórico lá, é uma tabela CSV ou Excel, alguma coisa assim, certo? Então você vai precisar que o seu programa tenha algum recurso para ler essa tabela. Essa tabela tem uma quantidade de dados que eu não sei quantos são. É justamente como está aqui, não sei quantos são. Então ele vai ter que escanear essa tabela do início até o final dela, seja lá onde for, e ler do programa os dados, para depois eu poder colocar os gráficos, calcular a tendência e depois, evidentemente, decidir se eu vou comprar ações da Arezzo ou se é melhor deixar comprar sapato lá. Certo? Certo? Só alguma pergunta que vocês queiram fazer? O momento é esse. Tá bom, também não quero responder, então, vocês não querem perguntar, não quero responder, deu certinho. Como